Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre e amigo Jesus envolva cada um de nós nesse momento. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro para uma reflexão à luz da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos a fazermos uma prece. Elevamos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, o Senhor da vida, em primeiro lugar em agradecimento. Agradecendo por mais esse dia de vida que tivemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo e compreendendo o Evangelho de Jesus. Que os nossos amigos espirituais, que o nosso mestre amigo Jesus, nos auxilie nesse momento para o entendimento e a compreensão da mensagem de hoje. Nós vamos falar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Que a mão esquerda não saiba o que dá à direita. Naturalmente, como o próprio título já fala, vamos falar sobre a caridade. E quando a gente vai falar em caridade, a gente lembra que a caridade é algo universal, está ao alcance de todos. Todos podem fazer e, ao mesmo tempo, todos precisam dela. Porque ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer, assim como ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Nesse capítulo, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, ele nos esclarece sobre a caridade, nos mostra como deve ser a nossa postura para a caridade e como devemos agir quando formos exercer a caridade. Quando nós ouvimos falar que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, já vem em nossa mente fazer o bem sem olhar a quem. Isso mesmo, essa é a reflexão de nossa noite. Fazer o bem a quem for, sem olhar a quem. Então, seria fazer o bem sem orgulho, com humildade, sem esperar recompensa alguma e também sem discriminação, qualquer tipo de discriminação. De nacionalidade, nós vemos muita discriminação entre países, nós vemos dentro de nosso país entre estados, e dentro de nossos estados nós vemos discriminação entre cidades, e muitas vezes entre bairros de uma mesma cidade. Então, sem essa discriminação. E também sem discriminação com a cor da pele, com a posição social da pessoa, da sua profissão, da sua religião também. Não podemos ter discriminação com religião alguma, nem da sexualidade da pessoa e etc., que nós poderemos pôr muito mais coisas aí. Mas fazer o bem sem orgulho, com humildade, sem esperar recompensa e sem discriminação. Nós temos o exemplo de nosso mestre amigo Jesus, que inclusive quando Jesus realizava as curas, ele não perguntava quem estava à sua frente, se era um judeu, se era um romano, se era um samaritano. O que importava para Jesus era que ali se apresentava um irmão em sofrimento. Jesus nos orienta para o exercício da caridade, nos fala qual a importância da caridade para a nossa vida. E a doutrina espírita vem nos esclarecer ainda mais o porquê nós devemos praticar a caridade. Porque se nós não vermos a importância da prática da caridade para a nossa vida, a gente acaba não fazendo. A gente só vai agir quando nós percebermos que aquele ato é importante para a nossa vida. E a caridade é importante para a nossa vida porque é por desígnio divino que vivemos em sociedade. Ninguém sobrevive isoladamente. Nossas qualidades se completam umas às outras, melhorando a sociedade e, consequentemente, o nosso convívio vai melhorar.
A caridade vai diminuir. O orgulho e o egoísmo que ainda existem em toda a sociedade, ou pelo menos na maioria de nossa sociedade. Com a fraternidade entre as pessoas, a nossa jornada aqui na Terra será melhor, será mais leve, mais suave, teremos mais confiança, mais esperança. Isso acontece porque, ao ajudar o outro, também recebemos ajuda. Sempre será assim. Ao mesmo tempo, auxiliamos e somos auxiliados. Isso acontece porque a nossa evolução se dá individualmente. A nossa jornada aqui na Terra se dá individualmente, mas não isoladamente. Estamos entrelaçados uns aos outros. Nós podemos pensar assim, ó, a minha evolução está ligada à evolução do outro. A minha evolução depende da evolução do outro. Por isso, vamos sempre lembrar que não é ao acaso, não é à toa que estamos encarnados no mesmo grupo familiar, no mesmo círculo de amigos. Ninguém está encarnado no lugar errado e ninguém está com a família errada e nem com as pessoas erradas. Estamos entrelaçados uns aos outros. Estas são algumas das importâncias para a caridade, o porquê a caridade é importante para a nossa vida. Agora, a forma que ela deve ser realizada, nós também vimos, que é sem egoísmo, sem esperar recompensa e tudo mais. Mas a gente acaba se perguntando, o que seria a caridade? O que seria a caridade? Quando nós pensamos em caridade, o que vem em nossa mente? Doações em dinheiro, doações em alimentos, em roupas. Lembrando sempre para nós que doar o supérfluo, aquilo que nos sobra, uma roupa que não usamos mais, algo que até ocupa lugar em nossa casa e não usamos, tudo isto, antes de ser caridade, é um dever, é uma obrigação. Enquanto sociedade, nós devemos ajudar aqueles que necessitam. Se nós pensarmos assim, ó, alguns têm tão pouco, como ele vai fazer a caridade? Ou se nós pensarmos assim, eu tenho tão pouco, o que eu tenho não dá nem para mim, como ainda vou realizar a caridade? Não tenho nem para mim, como vou ajudar? Lembramos de Jesus numa passagem muito conhecida, que é o óbolo da viúva. Esta passagem nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e também vamos encontrar em Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 4. É quando essa passagem acontece, quando Jesus estava no templo, observando as doações que as pessoas faziam, colocando as moedas no gasofilácio. Gasofilácio é um local onde as pessoas colocavam as moedas e ele era feito de bronze e tinha uma espécie de braços. Então, quando se colocava algumas moedas, elas escorregavam por lá, fazendo muito barulho. Era até comum as pessoas pegarem notas de grande valor, trocarem por bastante moeda, para que quando fossem fazer a sua doação, ficava evidente o quanto ela estava doando, fazia muito barulho. Então, Jesus, observando as doações, chega ali ao lado uma viúva e ela coloca 2 moedinhas. E Jesus chama os seus discípulos e fala que, em verdade, aquela viúva tinha doado mais do que todos aqueles outros, porque ela doava o que lhe fazia falta. Apesar de ter sido pouco, ela doava o que era importante para a sua sobrevivência. Como podemos ver, não é a quantidade que doamos que vai determinar a nossa caridade. O que vai determinar será o sacrifício que fazemos para ajudar o outro. Então, podemos concluir que todos nós temos condições de fazer.
Podemos até nos enganar em algumas vezes, mas em geral, quem espera ter para depois oferecer, nada oferece. Não vai oferecer nada, pois a caridade não é o que sobra. A caridade é aquilo que nos faria falta. Falamos que a caridade é universal, que ela está ao alcance de todos, que ninguém é tão rico que não tem algo para oferecer, assim como ninguém é tão pobre que não precise de alguma coisa, porque a caridade não é somente em coisas materiais. A caridade é muito mais do que fazer doações. No livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec indaga os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha a resposta que os espíritos nos deram: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha como Jesus entendia a caridade: benevolência para com todos, indulgência para imperfeições e perdão das ofensas. Como podemos ver nesta resposta, a caridade não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos amigos, sejam eles nossos conhecidos, sejam eles nossos familiares ou toda a sociedade. A esse tipo de caridade que envolve as nossas relações com a sociedade, nós até chamamos de caridade moral. Diferente daquela caridade material, esta é muito mais difícil de realizar, porque ela vai exigir mais de nós. Teremos que deixar aquela zona de conforto e começar a agir. Mas apesar de parecer difícil, de termos que modificar a nossa vida, tudo isso vai acontecer nas coisas bem simples, nas situações comuns de nosso dia a dia. Por exemplo, podemos começar doando um pouco de nosso tempo, um pouco de nossa atenção. Podemos oferecer ao outro um sorriso, uma orientação. Podemos oferecer a nossa amizade. E podemos também ouvir o outro. Ouvir o outro é uma forma de caridade, sim. Saber ouvir, sem julgar, sem condenar, apenas ouvi-lo. E às vezes nem precisamos fazer nada, basta um olhar. Podemos oferecer, sim, ao outro um olhar. Não é qualquer olhar, mas um olhar de amizade, um olhar com amor, um olhar de confiança, um olhar que quando o outro olhe para nós, ele possa sentir ali uma mão que o ampare, uma mão que o ajude, uma mão que o console. O que importa, aqui fica evidente como a caridade é universal. Mas o que importa para a nossa vida não é saber se a caridade é universal, se ela é material, se ela é moral. O que importa é agirmos. O que importa é fazermos, é praticarmos. E esta ação vai depender do íntimo de cada um. O que fazer, como agir, vai depender de cada um, do que manda o nosso coração. Então, nós podemos perceber que o que manda é o que está em nosso coração. Alguém pode doar uma simples moeda e fazer uma grande caridade. Um outro pode doar uma fortuna toda e não fazer caridade nenhuma. Paulo apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 7, ele faz um comentário sobre a caridade. Eu não vou ler toda essa passagem, que ela é um pouco longa, eu convido todos a lerem, que ela traz ensinamentos muito importantes.
Mas Paulo termina seus comentários falando exatamente sobre isso, que a caridade está relacionada com o íntimo, com o coração de cada um, do que trazemos em nós internamente. Paulo termina os seus comentários assim: ainda que eu distribua todos os meus bens, se eu não tiver caridade, nada serei. Olha como é importante. Ainda que eu distribua todos os meus bens, se eu não tiver caridade, nada serei. Então nós podemos doar muito e não estar fazendo a caridade. E podemos doar muito pouco, às vezes até um sorriso, um olhar, uma palavra, estaremos fazendo uma grande obra de caridade. A divisão que nós fazemos entre caridade material e caridade moral é apenas para o nosso entendimento, para a nossa compreensão ficar mais fácil, porque caridade é caridade. Tanto a caridade material como a moral ou a espiritual, como falamos, é uma só. Será caridade dependendo de como é realizada, do coração de quem realiza. Não depende se é espiritual ou se é material, o que depende é do coração de cada um. É natural nós encontrarmos obstáculos para realizarmos a caridade. As transformações que temos que fazer em nós não ocorrem de uma hora para outra. Ao contrário, as transformações acontecerão lentamente e gradualmente. Mas o importante é que, mesmo ela acontecendo lentamente e gradualmente, aos poucos ela vai se solidificando e, com o tempo, passam a fazer parte natural de nossas ações. Ela acontece devagar e aos poucos, mas sem mesmo esperarmos, ela passará a fazer parte de nossa vida. E nós também não temos dificuldades em fazermos a caridade, porque nós encontramos muitos obstáculos. Né? E um obstáculo que nós encontramos é deixar a responsabilidade para os outros. O governo é quem deve cuidar disso. Às vezes pensamos, já pago meus impostos, é o governo que tem que cuidar. O governo também tem que cuidar, sim, mas cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Outras vezes falamos assim, são os ricos que devem fazer. Naturalmente, os ricos devem fazer, mas quando nós pensarmos assim, vamos lembrar do óbolo da viúva, que doou apenas 2 moedas e tinha feito mais caridade do que todos aqueles que tinham doado grandes somas em dinheiro. Outro obstáculo que encontramos é a falta de tempo. Não sobra tempo para nada, né? Eu nunca vi alguém dizer assim, ó, eu estou com tempo sobrando, se precisar eu posso fazer alguma coisa. Parece que faltam horas no nosso dia. E falando em falta de tempo, eu lembro de algo que eu ouvi de uma diretora pedagógica da escola comunitária, que ela disse assim, essa pessoa se chamava Dona Amélia. Ela falou assim, se você quiser pedir algo para alguém, olhe à sua volta e vê quem está ocupado. Você vai e pede para aquela pessoa que está ocupada, porque ela vai encontrar um tempo de fazer o que você pede. Porque se você olhar e ver pessoas desocupadas e pedir para ela, ela não vai ter tempo de fazer. Então o tempo é nós que temos que construir, nós que temos que criar, dedicar um tempo a realizarmos aquilo que nós achamos que é importante para a nossa vida. Outro obstáculo também que surge é até a ingratidão. A ingratidão acaba sendo um obstáculo. Às vezes a gente fala assim, faço tudo por ela e vejo que recebo. Não reconhece. Não ajudo mais. Parecemos criança, né? Não brinco mais. Ó, vamos lembrar das recomendações. Sem orgulho,
com humildade, sem esperar recompensa alguma. E nós temos uma passagem de nosso Evangelho que nos fala sobre isso. Essa passagem, inclusive, também está no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. Nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Nessa passagem, Jesus nos orienta quanto a nós esperarmos recompensa. Foi quando Jesus orientava seus discípulos, dizendo assim: quando derdes um jantar, não convides nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que vos recebam. Quando derdes um festim, convidai para ir os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, porque eles não terão como vos retribuir. Nessa passagem, Jesus usa uma figura de linguagem para facilitar a nossa compreensão. Mas a lição que Jesus deixa não é só para, se dermos uma ceia, se dermos um jantar, fazer um convite para a nossa casa, nós não queremos recompensa. É para tudo, quando nós oferecemos algo aos outros. Tanto quando nós oferecemos algo material, ou quando nós oferecemos algo espiritual. É para não esperarmos recompensa. Às vezes, nós podemos convidar muitos para o nosso banquete da compreensão, do entendimento e assim por diante, sem esperar recompensa, sem esperarmos sermos retribuídos daquilo que nós fazemos. Porque se a nossa ação for esperar uma retribuição, não acaba sendo a caridade. Parece às vezes muito distante de nós, esses atos. E isto é natural. Ainda estamos aprendendo. Temos dificuldades em agirmos com o outro como o Evangelho nos recomenda. Mas não podemos desistir. Poder até podemos, mas não devemos desistir. Vamos receber esses ensinos de Jesus nesta noite como um convite. E para aceitar esse convite, como estamos ainda aprendendo, nós devemos praticar e praticar. Sem a prática, nunca vamos realizar a caridade como ela deveria ser realizada. Como agir, o que fazer, não tem uma fórmula mágica, infelizmente. Agora, aonde começar a agir tem. Aí sim tem um local apropriado onde devemos começar a iniciarmos a nossa caridade. E este local é o nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles mais próximos de nós. Em nossos relacionamentos, vamos procurar dar um pouco de nossa atenção, um pouco de nossa tolerância, de nossa paciência, ouvir o outro, compreender aquele que chega até nós, nos colocando em seu lugar e sentir a sua dificuldade. Quando Jesus nos fala que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, Jesus está nos ensinando como é a verdadeira caridade. Ninguém esconde de si mesmo. Não é a mão direita ou a mão esquerda que oferece, é a pessoa. Então, por que será que Jesus disse que a mão esquerda não saiba o que dá a direita? Porque a verdadeira caridade que Jesus ensina é assim. Quando nós a fazemos, nem percebemos que estamos fazendo. A gente esconde de nós mesmos, porque nós achamos que é algo natural. Então, Jesus nos está ensinando nesse momento como é a verdadeira caridade, que aquele que a pratica nem percebe que está fazendo. Agora, mesmo que a nossa ação não seja a verdadeira caridade, não vamos nunca esquecer que nenhuma atitude que nós fizermos em benefício do próximo deixará de ter o seu mérito. Comecemos pelas mais simples,
mais fáceis, e pouco a pouco estaremos dando um passo maior, e quando menos esperarmos, estaremos praticando a caridade sem mesmo percebermos. A verdadeira caridade será assim, tão natural em nossas vidas, que nem perceberemos que estamos praticando. Aí sim, nós vamos compreender bem aquelas palavras de Jesus, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. E vamos também sempre lembrar, é muito importante nós lembrarmos disso, que a caridade traz mais benefício para quem a pratica do que para quem a recebe. Sempre que doamos algo, recebemos em primeiro lugar. E para encerrarmos este nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma vibração. Nós falamos em caridade e é exatamente assim. Nós podemos fazer a caridade fisicamente, doando as nossas posses, mas também podemos fazer a caridade doando aquilo que temos de dentro de nós. E nesse momento, vamos doar os nossos pensamentos, vamos auxiliar todos aqueles que necessitam. Através do nosso pensamento e da nossa vontade, todos que necessitam, todos aqueles que nós queremos ajudar, lembramos que para isso, para essa nossa vibração, não estamos sozinhos. Temos à nossa volta os nossos amigos espirituais. Vamos deixar que esses amigos nos envolvam com seus pensamentos elevados, com seus sentimentos puros, nos fortalecendo esse nosso propósito de auxiliar. E agora, fortalecidos em nossa fé, com o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai Criador, vibremos por todos aqueles que nesse momento enfrentam alguma dificuldade. Seja essa dificuldade de ordem material ou espiritual, vibremos para que eles possam encontrar em Jesus a esperança em dias melhores. Vibremos também por aqueles que se encontram doentes, seja em hospitais ou em seus lares. Vibremos para que eles se recuperem ou encontrem em Jesus o conforto de que precisam. Vamos agora vibrar pelos nossos lares. Imaginemos o nosso mestre amigo Jesus entrando em nossa residência e envolvendo com a sua luz de amor, de paz, de esperança, todos os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco. E vamos também nos imaginar ali ao lado, dando em cada um um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz. Vamos também lembrar daqueles familiares ou amigos que se encontram mais distantes, inclusive aqueles que já retornaram ao mundo espiritual. E da mesma forma, vamos nos imaginar o nosso mestre amigo Jesus envolvendo cada um deles com a sua paz, com a sua luz. E vamos nós ali ao lado dar um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz, um abraço que daríamos como se eles estivessem convivendo ao nosso lado. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração aquela pessoa que mais desejamos ajudar, ou aquela pessoa que sabemos que está enfrentando um momento muito difícil. Vamos nos imaginar levando esta pessoa até o nosso mestre e amigo Jesus e vamos entregar em seus braços. Sabemos que ele a acolhe, que ele a ampara,
e que nesse momento Ele está dando a ela tudo o que ela necessita, tudo o que ela precisa. Rogamos ao nosso Mestre amigo Jesus por nós mesmos, para que Ele nos auxilie, nos ampare a enfrentarmos as nossas dificuldades. Graças a Deus. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.